Bom dia. Tá me ouvindo, Giovana? Bom dia, tô sim. Então tá bom. Vou dar um tempinho para os colegas irem entrando na aula. Coloca seu nome para mim aqui no bate-papo e a turma, tá? Michel também. Coloca o nome para mim no bate-papo e a turma, que é a chamada de vocês, tá? Giovana. Beatriz, coloca seu nome aqui no bate-papo e a turma para a chamada, por favor. Isso. Pronto, Ok. Como que vocês estão? Estão todos bem? sim, você, professora. Um pouco cansado, mas tô bem, graças a Deus. A gente tem passado uns dias meio difíceis, né? Esse negócio de Verdade. trabalhar, dar aula em casa e ficar em casa é mais trabalhoso, sabia? Trabalhoso demais, ainda mais quando você tem criança pequena. Nossa, Dá um trabalho, a gente cansa o dobro, mas tá bom. Acho que que vem a gente volta à normalidade, né? se Deus quiser. Amém. Gabriel, coloca para mim aqui seu nome aqui no bate-papo e a turma, tá? Para chamada. Meninos, é importante que vocês coloquem para mim sempre quando vocês se conectarem na aula, no bate-papo, seu nome e a turma, porque aí fica gravada a sua frequência, tá? E é 5 pontos de participação. É isso. Tá. Eu vou iniciar então nosso conteúdo. Preparamos conteúdo introdutório. Nós vamos falar de como nós vamos estudar eletromagnetismo até encerrar o o semestre, né? Porque não é mais bimestre, praticamente o semestre foi dividido em ciclos, a gente está no último, terceiro ciclo, que engloba terceiro e quarto bimestre junto. Então, a gente vai encerrar o semestre falando de eletromagnetismo. Então, hoje eu preparei para vocês um conteúdo introdutório que fala da força dentro do campo magnético, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, meu conteúdo. Nós vamos dar início, tá bom? Stephanie, que entrou agora, coloca para mim no bate-papo seu nome e a turma, tá bom? Para a chamada. Vocês estão vendo meu compartilhamento de tela? Sim, Sim, professor. professora. Sim? Então vamos lá. Força magnética sobre uma carga elétrica, né? Opa, peraí. Aqui. Isso. Então, o que seria, né? Então, a gente já sabe como que é cada campo magnético, como que funciona. A gente sabe que cada campo magnético tem um ponto específico. Desse ponto, dentro dele vai acontecer um vetor de indução e também correntes elétricas, né?
Então, a gente viu como calcular esse vetor, que é o importante, que é representado pelo B. E agora nós vamos ver um pouquinho que dentro desse campo existe também uma força, que é a força magnética, tá? Essa força magnética, ela é a força da carga elétrica dentro desse campo magnético. Então, as cargas elétricas, elas vão se movimentar, né? Dentro dos campos magnéticos, é lá que elas também se originam. Então, quando a carga elétrica ela está em movimento dentro do campo magnético, ela tem uma interação, tá? Entre o campo e o campo que originou ela, né? Que é o campo que ela própria se origina. Essa interação ela se manifesta por forças que vão agir na carga elétrica. E é essa força que age na carga elétrica que se chama força magnética. Então, a força magnética que age sobre essa carga elétrica é representada, a carga ela é representada pelo Q, tá? Ela é lançada em uma velocidade. E aí, para a gente representar essa velocidade, a gente representa pelo V com uma setinha de um vetorzinho aqui. Essa velocidade está dentro do campo magnético uniforme, tá? E o vetor, quando a gente fala campo magnético uniforme, a gente tem também o vetor de indução, que você já conhece, que é representado pelo B. E aí a gente tem essas características, tá? Então, a força magnética representada pelo F, Fm, tá? A velocidade representada pelo V e o vetor pelo B, tá bom? Aí aqui, ó, nesse material que eu tenho aqui, ele traz, então, essa representação, ó, tá vendo? Aqui uma mão, como se estivesse empurrando. Então, aqui vamos supor que isso aqui é o meu campo magnético, aqui teve um empurrão. Então, eu tenho aqui, ó, o meu vetor, tá? A minha velocidade. Aqui é o meu ponto de origem dessa carga, tá bom? E aqui será a minha força, tá? Então, ó, vai ter uma direção. A direção ela sempre vai ser perpendicular ao plano, formado pela velocidade, pelo vetor. Então, ó, tá? Eu tenho uma direção. Ela tem sentido que é determinado pela regra da mão direita, tá? A regra da mão direita, a regra do tapa, seria isso aqui. É aquela mesma regra da mão direita, que o dedão representa o vetor, ó, e os meus dedos seria a corrente, tá? Mesma coisa. E a intensidade, eu vou calcular de que forma? Ó, Fm, que é a força magnética, vai ser igual o meu vetor vezes o módulo da minha carga, vezes a velocidade, vezes seno, tá? E esse aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, desse seno, é o ângulo da minha velocidade, tá? Que forma o meu vetor. Então, aí tá a nossa primeira formulazinha, tá? Me fugiu da minha cabeça agora o nome desse ângulo. Alguém lembra? Esqueci o nome desse ângulo. Alguém aí lembra o nome desse ângulo? Não? Vocês estão me ouvindo? Eu tô, professor. Mas eu não sei o nome, não. Eu esqueci. Pois eu olho e falo para vocês na próxima aula. Então, olha só. O movimento de uma carga dentro do campo magnético. Agora a gente vai entrar em especificações. Como que ocorre esse movimento? A parte inicial era uma introdução geral para a gente entender que existe uma força dentro do campo magnético. Essa força se dá pela carga elétrica que tem dentro dele, tá? Então, agora a gente vai identificar as características dessa força da carga elétrica dentro do campo. Então, quando a carga está em repouso, né, a força magnética sobre essa carga ela sempre vai ser nula. Então, meu Fm, que é a minha força magnética, ela vai ser igual a zero.
Mas quando a carga ela é lançada na direção do campo, aí ela pode acontecer da seguinte forma. Então, ó, nesse caso, né, meu ângulo de origem é 0 ou ele pode ser de 180 graus, tá? Então, como a força magnética, no caso, quando a carga está em repouso é 0, ela é nula, então ela vai decorrer que a velocidade ela permanece constante e a carga ela vai seguir em movimento retilíneo, tá? Como mostrado aqui no exemplo. Deixa eu movimentar aqui um pouco. Ó. Então, ó, a minha força magnética tem minha carga, aqui a minha velocidade, que também é resultante do meu vetor, tá? E aí, nesse sentido, ó, a carga ela tem um movimento uniforme, tá? E a minha força magnética, a velocidade, ela é constante quando eu tenho essa situação aqui, tá bom? Quando eu tenho uma situação, aquela é nula, minha força. Quando eu tenho uma situação de 180 graus, como está representado aqui, ó, aí eu tenho uma velocidade constante. Desculpa, gente. Quando é 0 é nulo mesmo a força. E quando ela é nessa situação de 180 graus, a minha velocidade ela é constante, tá bom? Olha aqui o exemplo. Então, tá aí dois fatores. A minha força resultante, quando o meu ponto de origem é 0 graus, é zero. É zero, ela é nula. Mas quando ela é 180 graus, aí eu tenho, isso no movimento retilíneo uniforme, eu tenho uma velocidade constante, tá? Regrinha só. E aí, quando a carga ela é lançada perpendicularmente ao campo, nesse caso aí o meu ponto, o meu grau ela é de 90 graus e o meu seno vai ser igual a 1. Então, quando o seno ali era igual a 0, a minha força ela é nula. Mas quando o meu seno é igual a 1, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, a força magnética ela vai ser perpendicular à velocidade, tá? E aí, no caso, quando essa força ela vai decorrer nesse campo, ela vai ter um resultado centrípeta, quer dizer, ela vai alterar apenas a direção da velocidade. É isso que acontece, somente a direção da velocidade que eu vou ter alterada. Já o módulo da velocidade vai permanecer constante. O módulo da velocidade seria o módulo da minha carga, permanece constante, só muda o sentido. Isso em um movimento circular uniforme, tá? E aí o exemplo, a representação disso está aqui. Aqui, ó. Aqui está o exemplo de como seria isso. A velocidade minha ela é constante, mas mudou o sentido, ó. Mudou o sentido aqui, mudou o sentido aqui. Cada ponto tem um sentido de velocidade mudado, tá? E a fórmula para me calcular isso é a minha força, né, magnética é igual à minha carga vezes a minha velocidade vezes o meu vetor, tá bom? Lembrando, vocês nunca podem esquecer que o meu vetor, ele sempre é perpendicular à minha corrente elétrica, tá? E perpendicular ao meu ponto de origem. Já o cálculo do raio dessa trajetória, ele é dado pela seguinte fórmula. Força magnética, tá? É igual ao meu M vezes o A, que resumindo tudo seria aqui, ó. O raio da trajetória seria aqui meu M da força magnética, vezes a minha velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Então, seria a mesma coisa aqui. O meu vetor B vezes o módulo da minha carga vezes a minha velocidade nada mais é que a minha força magnética aqui representada pelo meu Mzinho, elevado a minha velocidade ao quadrado dividido pelo R. Resumindo tudo, a fórmula geral vai ser essa aqui. Cálculo do raio dessa trajetória vai ser sempre R, que é o raio, igual o vetor, a minha velocidade, tá? Desse campo magnético, dividido pela minha carga vezes o meu vetor. Outra formulazinha. Vocês estão compreendendo? Estão conseguindo entender? Sim. Sim, Tá. professora.
Pois eu vou fazer exercícios com vocês, para treinar isso aqui, para vocês verem como que funciona na prática. A carga, quando ela é lançada obliquamente ao campo, né? Então, para ela ter um lançamento oblíquo, quer dizer que as linhas de indução do campo magnético, ela tem uma partícula eletrizada e ela vai gerar um movimento helicoidal. Helicoidal uniforme é esse movimento aqui, gente, ó. Tá? Seria esse movimento aqui, ó, helicoidal, tá? Ó. Então, ele vai ter, ó, uma hélice cilíndrica. Helicoidal é isso aqui, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho um lançamento, as minhas linhas de indução, eu tenho todas as minhas linhas aqui, a minha trajetória, mas ela é helicoidal, ó, tá vendo? E aí, a minha velocidade também muda o sentido, ó, ela vai estar sempre um sentido apontando acima dessa hélice cilíndrica, tá? O meu vetor, ele sempre vai estar dentro do centro, tá bom? Porque se eu faço a regrinha da mão direita, a minha corrente elétrica é o sentido dos meus dedos, que está virado no bastão. Então, eles estão apontando para baixo e a gente sabe que o nosso vetor sempre é perpendicular. Então, ele vai estar bem dentro do centro. Então, mais uma definição. É a definição da força magnética por um condutor retilíneo. Quando isso acontece, a força ela age sobre o condutor reto, então ela tem um comprimento, o comprimento é representado pelo L, e ele é percorrido, essa corrente elétrica de intensidade I, como a gente já viu, dentro do campo magnético. Esse campo magnético ele está uniforme com um vetor de indução, tá? Então, como que seria isso? Então, ó, olha só, aqui a minha mão está representando um empurrão que ele está tendo. O comprimento desse condutor tá aqui. Tem uma corrente elétrica, que é no sentido do meu condutor. Perpendicular à minha corrente elétrica, eu tenho o meu vetor. E contrário a esse vetor, eu vou ter a minha força magnética. Então, eu tenho uma direção perpendicular ao plano, que é determinado pelo meu vetor e pela corrente elétrica. Eu tenho um sentido que também segue a regra da mão direita, tá? E eu tenho a minha intensidade. Para me calcular isso, eu preciso então utilizar essa fórmula. Força magnética é igual ao meu B de vetor, meu I de corrente elétrica, meu L de comprimento vezes seno, tá? Então, a força magnética é entre condutores paralelos. Aqui no exemplo anterior, na teoria anterior, nós temos apenas um condutor, certo? Um condutor retilíneo. E quando eu tenho mais de um? Aí a minha fórmula ela fica um pouquinho mais complexa. Quando eu tenho mais de um e eles são paralelos, então eu tenho dois fios paralelos de comprimentos iguais, certo? Lembrando que comprimento dentro do campo magnético é representado pelo L. Então, eles são separados por uma distância. A distância seria tipo o meu raio, tá? Que são percorridos também pela corrente elétrica. Só que nesse caso eu tenho duas correntes elétricas. Eu tenho corrente elétrica de condutor 1 e corrente elétrica de condutor 2. Então, eu vou chamar de I1 e I2. Cada um desses fios, eles estão sujeitos a essa força magnética. Tá? Então, todos os dois estão sujeitos à mesma força magnética. Para mim calcular isso, olha só o que acontece, ó. Esse é o meu comprimento, essa aqui é a minha corrente elétrica, perpendicular ao plano eu tenho o meu vetor, que é o meu B1, e aqui eu tenho, ó, a minha corrente elétrica também, e a força, ela é a mesma força para os dois, e também a minha distância é a mesma força para os dois, certo? Então, deem uma olhada aqui nesse aqui e deem uma olhada nesse para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, então, eu vou ter uma corrente elétrica que vai subir. Eu tenho duas formas de corrente elétrica.
eu tenho também 2 comprimentos. Eu tenho um comprimento na vertical e eu também teria um comprimento na horizontal, porque um está paralelo ao outro. Então, eu tenho uma corrente no sentido só de subir, e eu também tenho corrente que vai estar subindo, outra descendo, tá? Então, entre os 2 condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por corrente, a força magnética será de atração se as correntes tiverem o mesmo sentido e de repulsão se tiverem sentidos opostos. Então, gente, isso aqui é uma regrinha que tem que lembrar. Então, ó, se as correntes tiverem o mesmo sentido, a força ela é de atração. Se elas tiverem sentidos opostos, então, ó, aqui nesse exemplo, a minha corrente tem o mesmo sentido, então a minha força ela é de atração. Se a minha corrente tiver sentidos opostos, aqui tem uma descendo e outra subindo, então a minha força ela é de repulsão, tá? Ela vai ser contrária porque ela será de repulsão. Se ela é de atração, ela vai estar entre os 2. Se ela é de repulsão, ela vai estar saindo, tá? Então, a fórmula para me calcular isso seria força magnética é igual ao meu μ0 vezes corrente 1 vezes corrente 2 vezes o comprimento dividido por 2π vezes o raio. Então, vocês verem que é a mesma fórmula de calcular o vetor, só muda algumas coisinhas, tá? Então, por hoje vai ser só isso, porque para a próxima aula eu vou preparar para vocês exercícios para vocês fazerem. Serão esses aqui, tá? Para a gente praticar juntos, tá? Eu vou jogar lá no hoje, vou resolver alguns para explicar e deixar que outros vocês tentam resolver. Perguntas? Quer que volte em alguma coisa? Não? Tranquilo? Todo mundo colocou aqui para mim, por favor, no bate-papo o nome e a série para ficar registrada a chamada? Sim. Sim, Carlos colocou. Joyce, cadê a Joyce? Colocou? Joyce colocou. Henrique colocou? Beleza. Então é isso, por hoje é só, meninos. É mais um conteúdo introdutório. Então é assim que a força ela acontece dentro do campo magnético. Para a nossa próxima aula, então, vou fazer aquele modelinho de aula que eu faço de exercício resolvido para explicar para vocês como que funciona cada um deles, tá? Seguindo esse mesmo material de lista que eu tenho aqui. Então, vocês não têm dúvida nenhuma. Desejo para vocês uma boa semana. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar algo? Gente, desculpa o barulhão da aula de hoje, que o Isaac tá em casa comigo. Por isso eu deixei a câmera desativada, porque ele vai e volta. Então, com um menino pequeno, às vezes é assim mesmo. Então, meninos, alguém quer acrescentar, falar alguma coisa? Quer que volte a algum assunto? Não, professor, na minha parte tá de boa. Tá de boa? Então tá bom. Ninguém mais quer falar nada? Tá todo mundo tranquilo aí? Então tá ótimo. Tenha uma boa semana. Sempre bom reencontrar vocês depois de um tempo, né? Sem aula. E aí a gente se encontra semana que vem, então, tá bom? Tá bom. Abraço, meninos. Tchau. Tchau.